Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez. Hoje, aqui para a disciplina de Máquinas de Fluxo da Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus de Itapetininga. Como sempre, são todos muito bem-vindos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das bombas centrífugas, ou ainda também conhecidas como bombas de escoamento radial, tá certo? Vem com a gente que tem bastante conteúdo para a aula de hoje. Bom, vamos lá então para a nossa aula. Primeiro, né? Bombas de escoamento radial são as bombas que mais comumente são utilizadas na indústria, aí, né? Então essas bombas elas têm como características aí, elas apresentam velocidades de operação aí relativamente menores, né? Os seus rotores aí geralmente têm velocidades relativamente menores se a gente comparar com as bombas de escoamento axial. E como consequência disso, né, nós temos vazões aí menores nessas bombas. Porém, né, ela tem a vantagem de fornecer escoamento com pressão relativamente maior, né, se comparado também às bombas de escoamento axial. E aí a característica principal, né, em termos do escoamento, como se dá dentro dessa bomba, é que o fluido ele entra na bomba na direção axial, né, ao longo do eixo do rotor, e sai, né, e é jogado pelas pás do rotor radialmente, né, para ser elevado para a altura que a gente deseja, né. Então, devido a essa rotação, o líquido é jogado para cima pela pá, né, e reduz essa pressão ajusante que faz com que mais líquido seja puxado, né, nesse procedimento aí, nesse processo, e a gente acabe tendo aí uma sucção desse fluxo anterior à bomba, né, e que depois é jogado adiante, tá certo? Então aqui uma ilustração típica dessas bombas de escoamento radial, né? Aqui como se a gente estivesse olhando a bomba de frente, né, em corte. Então aqui a gente consegue ver o eixo do rotor, as aletas ou paletas ou simplesmente pás, né, do rotor que estão fixas no rotor e são móveis, né? Notem que a gente tem uma rotação aqui no sentido horário, né? E essas paletas aqui, ó, que são fixas, né? Então a gente tem as pás do rotor, como está na nomenclatura daqui, e a palheta guia, né? Que são fixas. Além da carcaça da nossa bomba, que tem um jeitão que a gente conhece como sendo uma voluta, né? Ou como se fosse um caracol aqui. Se a gente olhasse isso aqui de frente, né, em corte, a gente estaria vendo aqui então as palhetas guias aqui, né, além das pás do rotor, né, nos dois lados aí. Então a bomba ela recebe, né, aqui a gente como se estivesse olhando ela de cima e a tubulação vindo aqui de baixo. Ela succiona, né, pelo próprio movimento aqui rotacional, vai succionar fluido aqui e vai jogar radialmente esse fluido para ser sendo bombeado, né, nesse processo acelerado aí. Então, quando o líquido escoa para fora de cada pá, ele se movimenta em direção às palhetas guias, né, e depois para fora delas, acumulando-se em torno da circunferência da carcaça aqui, né. Então é interessante notar, né, que aqui nessa imagem aqui é como se o nosso fluxo estivesse vindo aqui ao longo desse eixo e chegando lá ele é empurrado, né, pelo movimento rotacional aqui no sentido centrífugo, né? Ou seja, apontando para fora, o vetor força apontando para fora aí, né? Então o fluido vai ser empurrado radialmente aí, certo? Contra as palhetas guia e também, né, contra se acumulando aqui na carcaça. Então, por esse motivo, né, de ser esse movimento promover vetores apontando para fora, né, que essa bomba é conhecida como bomba centrífuga, né? E aí a cinemática do escoamento através de uma bomba radial, ela pode ser analisada de modo similar ao que a gente fez lá para as bombas axiais, né? Com, é claro, tomando os cuidados aqui, as devidas proporções.
A primeira coisa que a gente vai notar é que aqui nós temos o nosso volume de controle, ó, sendo colocado nas pás do rotor, né? E aí a gente tem as superfícies de controle aqui, 1 e 2, e você vê o fluido aqui, ó, o fluxo acontecendo, uma entrada na superfície de controle 1 e saindo na superfície de controle 2, que é no sentido radial aqui, certo? Bom, então, ó, se a gente pegar aqui, como eu estava falando, né, eu vou pegar as pás do rotor e dar um zoom aqui, ó, e a gente conseguir enxergar melhor, né? A gente vê aqui esse Bzinho é a largura aqui da nossa pá do rotor, né? Que para essa nossa condição inicial vai ser considerado como sendo fixo, constante, né? Mas enfim, o mais interessante a gente ver aqui é que tem a superfície de controle 1 e 2 de entrada e saída do fluxo conforme ele passa pela bomba, certo? Então, nós vamos considerar, assim como fizemos lá para as bombas de escoamento axial, que o líquido que está sendo bombeado é um fluido perfeito. Isso implica o quê? Que o cisalhamento que ocorreria num fluido com viscosidade, né, um fluido não perfeito, um fluido real, está sendo desprezado por nós nesse momento, tá certo? Nós vamos considerar também que esse fluido é incompressível, uma consideração bem plausível, né? Afinal de contas, as bombas trabalham com líquidos, né? E a compressibilidade dos líquidos é praticamente desprezível mesmo, né? Então, esse fluido é incompressível e o escoamento vai ser conduzido suavemente sobre as pás do rotor, né? E aí, neste caso, para a gente fazer o nosso equacionamento inicial, as pás vão ter largura fixa, né? Então, esse comprimento aqui, ó, de 1 até 2 é a largura da pá. E a gente vai utilizar ela como sendo uma largura fixa de tamanho B aí, qualquer, tá? Muito bem. Então, agora a gente pega a nossa bomba aqui, bomba de escoamento radial, e vamos observar aqui a palheta, a pá do rotor, né? E a gente tem a palheta aqui. Então, num primeiro momento, né, a gente tem aqui um diagrama, um desenho com as nossos vetores velocidade, né? E algumas observações são importantes aqui. Então, primeiro, ó, na borda de ataque da pá do rotor, o que que a gente tem? Então, aqui, ó, borda de ataque é aqui a entrada, né? Aqui embaixo, tá certo? Lá em cima é a saída. Então, o primeiro contato do nosso fluido com a pá do rotor é aqui embaixo, a borda de ataque. E ali a gente vai ter uma velocidade, que é a velocidade da pá. Que velocidade é essa? Então, pense que eu peguei qualquer uma dessas pás aqui, ó, e estou analisando que o meu fluido em algum momento vai se encontrar com essa pá, que está girando aqui, né? E em função, já que é um movimento rotacional, em função do raio que a gente estiver adotando aqui, ó, no caso da borda de ataque, o raio é esse R2 aqui, R1, melhor dizendo. Aqui no desenho está errado R2 aqui, mas é R1 e R2 lá na borda de fuga, né? Então, na borda de ataque, a gente tem um raio 1 aqui, né? E nós vamos ter uma velocidade, essa velocidade eu chamo de periférica, né? Ou seja, uma velocidade que seria a velocidade linear se a gente considerasse, né? Se a gente, entre aspas, abrisse esse movimento circular e tornasse ele linear, né? Então a gente chama isso de velocidade periférica. Como que nós determinamos ela? Através da velocidade angular, né? Que é ômega, vezes o raio, que a gente conseguiria facilmente, aí sabendo o diâmetro ou o raio do nosso eixo. Na borda de fuga, ou seja, lá atrás, aqui em cima, aqui, né? Isso aqui é a nossa pá do rotor, analisando lá em cima. Nós também teremos uma velocidade desse rotor que vai ser diferente, né, em relação à velocidade inicial, porque eu estou me afastando do centro. Então, quanto mais distante, né, a velocidade angular ela é a mesma, né, afinal de contas é o mesmo eixo girando, mas o raio aumentou. Então, é aquela história como se tivessem dois corredores, né, correndo numa pista circular, oval, né? Aquele que corre na raia mais para fora, ele corre uma distância maior, né? Então, aqui, na verdade, a velocidade aqui, para que seja a velocidade angular é a mesma, em função do raio, obviamente, quanto mais distante do centro tiver, maior vai ser essa velocidade
periférica, tá certo? Aí nós temos o ângulo 1, o ângulo alfa 1, ele é estabelecido, assim como a gente tinha nas bombas axiais, entre o vetor velocidade 1 aqui, ó, e a velocidade U aqui, embora não esteja desenhado, seria aqui, né? A gente teria a nossa, entre a velocidade periférica do rotor e essa velocidade V1, que é a velocidade, o que que é, né? Só para a gente relembrar. Seria a velocidade que o nosso fluido tomaria depois da interação aqui na borda de ataque, né, com a pá, né? Então, o fluido, a princípio, tem uma velocidade relativa qualquer, né? E depois de entrar em contato com a pá, vai gerar uma resultante entre a velocidade que a pá tem, a velocidade que esse fluido tinha aí qualquer, e vai gerar uma resultante depois da interação com a pá, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, como se eu tivesse dado um zoom só nessa parte e escondendo essa parte superior aqui da borda de fuga. Então na entrada, na borda de saída, o que que a gente tem lá? A gente tem um vetor velocidade da pá, né? Um vetor velocidade aqui relativo do fluido antes da interação com a pá, e depois que ele interage com a pá, a velocidade V1 desse fluido, né? Então o fluido vai ter uma velocidade resultante dessa interação, certo? A mesma coisa, algo muito similar, a gente tem no caso do ângulo alfa 2, que no caso é estabelecido na parte aqui, no ângulo, na borda de saída, né, borda de fuga. Então, o que que acontece? Lá na borda de fuga, que estava aqui, ó, junto, eu separei agora em duas partes, né? A gente tem uma velocidade da pá, né, que vai estar relacionado com aquele raio, vai ser uma velocidade maior do que aqui no raio 1, né? E que quando interagir com esse fluido, que também tem uma velocidade relativa aqui qualquer, vai gerar uma resultante V2, certo? Essa resultante, na verdade, a gente pode decompor ela em duas parcelas, né? Numa velocidade tangencial e numa velocidade radial, assim como aqui, ó, uma velocidade tangencial e uma velocidade radial. São decomposições da nossa velocidade que vai ser estabelecida depois da interação da pá, aqui na borda de entrada, né, de ataque, e aqui na borda de saída ou borda de fuga. Tá? Então a gente pode expressar essas velocidades aí, ó, V1 e V2, em termos de dois conjuntos diferentes, assim como lá na bomba de escoamento axial, né? Tudo muito parecido. Só que agora nós vamos trabalhar com componentes tangencial e radial, e não mais axial, né? Como, por causa do próprio tipo de escoamento. Então, o que que nós temos, né? Pensando numa soma vetorial aqui, né? Nós sabemos que a velocidade V1 aqui, ela vai ser a soma de dois vetores. Desse vetor velocidade da pá aqui, que vem do rotor, né? Que é o 1, mais essa velocidade relativa que não, qualquer que seja do fluido antes da interação com a pá. Ou ainda, né, essa velocidade V1 ela pode ser decomposta, ela é resultante, na verdade, né, de uma velocidade radial, né, aqui apontando para o raio. Imagine que nós estamos aqui, ó, num ponto qualquer e aponta radialmente aqui, ó, certo? Uma velocidade radial e uma velocidade tangencial, né, tangenciando essa curvatura da nossa pá. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa a gente tem aqui para a saída, né? Bem, vamos lá. A gente pode ver aqui, né, algumas coisas mais a serem observadas. Uma vez que o nosso regime é permanente através das superfícies de controle 1 e 2, né, a gente tem aqui, lembra que eu falei para vocês, a sucção da bomba aqui, e ela vai jogar radialmente esse fluido. Ele vai passar pela superfície 1, entra no volume de controle, passa pela superfície 2, saiu do volume de controle. Então a gente vai aplicar a equação da continuidade, levando isso em consideração, esse fluxo radial aí ao longo das superfícies de controle, tá certo? Então, se a gente pegar lá a nossa equação da continuidade, ela completa, né? Se nós tivéssemos um regime transiente, eu teria que levar em conta a variação da massa dentro do volume, né? Então, em relação ao tempo, essa alteração, como nós não temos essa componente toda aqui, vai ser zero. Mas aí a gente também tem que fazer o somatório de tudo que entra e o que sai do nosso volume de controle, né? Através das superfícies de controle. Então, que é uma alteração da massa aqui também, né? A vazão mássica que passa por
cada uma dessas superfícies de controle. Então, o nosso primeiro termo aqui é zero, por isso que apareceu esse zerinho aqui, ó. E aí, lembrem-se, como a gente tem vetores que definem a área, né? A gente vai ter um vetor que sempre aponta para fora, um vetor um vetor área que apontaria em um aqui para a esquerda e um vetor área que apontaria para a direita em dois. E a gente sabe lá nos cálculos vetoriais aí que a gente estiver trabalhando, quando eu tenho um produto envolvendo dois vetores de sentidos opostos, o meu sinal é negativo. Por isso que aparece aqui a entrada, ó, como sendo negativa e a saída, né, lá em 2 como sendo positiva. Só relembrando, né? Mas vamos lá, o que, que seria então essa integral aqui? Nós consideramos o fluido como sendo incompressível, então a massa específica sai, né, da nossa integral. Que velocidade que a gente tem aqui que passa pela nossa superfície de controle? E não é ao longo do raio, né, apontando para o raio. Então, essa velocidade aqui, no caso, em 1, né, vai ser uma velocidade radial aqui em 1, né, que multiplica a área. Que área é essa, né? Aqui nós temos que pensar, não, o desenho ficou aí para trás, mas é algo circular. Então nós temos que pensar que saindo aqui, ó, como se estivesse acompanhando essa seta aqui que representa a nossa velocidade angular, nós temos essa pá fazendo uma circunferência aqui, assim, né? Então, como é que a gente calcularia o comprimento de uma circunferência, ou o perímetro? 2πr, né? Neste caso aqui, na entrada, raio 1. E aí, se eu quiser saber essa área aí, na verdade, eu preciso multiplicar, né? Vou pegar o raio e multiplicar por b, né? Que é a nossa largura, a largura da nossa pá. Então, isso aqui me dá a área, né? A área que multiplica uma velocidade radial, que área é essa, né? A área que a gente não está vendo aqui assim, porque está cortado em plano, mas é a área por onde passa a nossa velocidade aqui, ó, o nosso fluxo de massa, ou seja, uma área perpendicular, a área da seção, né? Então, nós temos aí a mesma coisa, é algo similar lá na saída. O que vai mudar a massa específica constante, né? Também saiu da integral. Nós temos, então, saindo daqui, por isso o sinal positivo, né? Na mesma direção do vetor que definiria essa área 2, nós teríamos, então, 2πr2 vezes b é a área, vezes esse vetor velocidade na área. Bom, então, tendo aqui a nossa equação já completa, o que, que a gente pode cancelar aqui, o que, que vai sobrar no final das contas, né? Vai sobrar a velocidade de entrada aqui, ó, velocidade radial 1, né? Vezes o raio 1 é igual velocidade no raio 2 vezes o raio 2. Então, quando a gente olha isso daí, o que, que nós temos que observar, né? A gente sabe que o raio 2 é maior do que o raio 1, né? Então, o que isso significa na prática? Significa que a nossa velocidade em 2 vai ser menor do que a velocidade em 1, né? Para balancear isso aqui e fazer com que a nossa equação da continuidade seja verdade, né? Ou seja, se mantém o fluxo de massa, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? A gente vai ter uma velocidade na saída menor do que na entrada, tá certo? Muito bem. Aí nós vamos, assim como fizemos também para a bomba de escoamento axial, trabalhar com a quantidade de movimento angular. Agora nós vamos direto, né? Nós já sabemos o que é isso, né? A quantidade de movimento angular do fluido, né, vai ser equivalente ao torque que nós teremos que prover, né, através de um motor elétrico para o rotor dessa bomba. Então, o torque sobre o eixo do rotor pode ser relacionado, né, como eu acabei de dizer, com a quantidade de movimento angular do fluido. E para isso a gente usa a equação da quantidade de movimento angular. Então, a equação da quantidade de movimento angular, ela tem uma parcela aqui que é transiente, que quando a gente tem um regime transiente, né? Então, a variação da quantidade de movimento angular ao longo do tempo, né? Então, seria lá o produto da velocidade vezes o produto da variação de massa dentro do nosso volume de controle, vezes um vetor raio, aí, um vetor R, né? Que dá a posição radialmente, né? Para a nossa velocidade, aí, que seria uma velocidade periférica, certo?
Mas, como a gente já admitiu lá atrás que o nosso regime é permanente, essa componente toda aqui também vai ser zero, né? Então, a gente tem o que? O produto aqui das vazões máxicas vezes a velocidade, né? Só que, no caso aqui, velocidade angular, né? Que vai nos dar, em vez de a segunda lei de Newton, ó, que trata, né? Quando é movimento, quantidade de movimento linear, né? A gente trata como sendo a segunda lei de Newton, né? Força vezes aceleração, uma maneira de se escrever, né? Aqui a gente vai estar trabalhando com forças rotacionais, né? Então, neste caso, a gente vai ter, na verdade, torque ao invés de força, né? Então, a gente vai ver no final das contas, essa primeira parcela é zero, né? Que se refere a se a gente tivesse uma variação dentro do volume de controle, mas o nosso regime é permanente, então é zero. E aí a gente vai ter, né, essa integral sendo feita para cada superfície de controle de entrada e de saída aí, né, fazendo o produto da velocidade periférica, aqui no caso, vezes, né, a vazão máxima que passa pelas superfícies de controle, tá certo? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Trabalhando com a equação da quantidade de movimento angular ainda. Então, vale lembrar para a gente lá que qual componente do vetor velocidade, né, que produz para a gente momento, ou seja, que produz torque. É a componente daquela equação anterior aqui, ó, da nossa equação anterior. Que componente que produz torque? Essa velocidade periférica, rotacional, né? E a outra, o que nós teremos então? A componente que contribui para o escoamento em si é o que? É essa segunda parte da nossa equação que a gente viu na tela anterior aí, né? E no caso ali é uma velocidade radial que atravessa uma área perpendicular a ela. Então, o que isso significa para nós, né? Que se a gente fizer aquelas integrais lá, pensando nessas nossas condições de duas superfícies de controle aqui, 1 e 2, né? 1 é de entrada, 2 é de saída. Nós temos aquele primeiro termo que é zero, porque o nosso regime é permanente. Nós vamos ter lá então, nós vamos ter o raio aqui 1, né? Vezes a velocidade tangencial 1, vezes a massa específica que é constante, né? Porque nós estamos considerando o nosso fluido como sendo incompressível. Vezes o que? A vazão máxima multiplicada pela velocidade, né, que passa por essa superfície de controle. E aí, essa velocidade é de entrada, é contrária ao que seria o vetor área. Por isso que tem esse sinal negativo aqui, né? E a área, aí a gente já aprendeu a calcular de uns slides para trás, é que vai ser 2πr vezes a largura dessa pá aí, que é b, né? Então a gente fica com esse componente todo aqui vai ser negativo, né, que é o que está entrando no nosso volume de controle. E aqui, de modo similar, né, a gente vai ter na saída um raio 2 lá, vezes a velocidade tangencial 2, né, que vai me dar a minha velocidade periférica lá em 2, vezes a massa específica que é constante, fluido incompressível, né, vezes aí o produto da velocidade vezes a massa, né, vazão máxima, certo? Que na verdade, considerando essa massa específica, multiplicando o restante aqui, né? A área e a velocidade, tá certo? Bom, então, rearranjando aquela equação anterior, a gente vai ter algo parecido com isso, ó, massa específica vezes a velocidade radial vezes a área vezes o raio vezes a velocidade tangencial. Agora eu estou fazendo na saída menos a entrada, né? Eu já rearranjei isso de tal forma que ficar saída menos entrada. Então aqui os termos são basicamente o mesmo, né? Massa específica vezes velocidade radial vezes a área vezes um raio que multiplica uma velocidade tangencial, que no final das contas é uma velocidade aqui, né? Periférica, né? Então, a gente vai começar a brincar, entre aspas, com isso aqui, né? A gente sabe que a vazão, por exemplo, é uma velocidade radial, né? Vezes a área. Então, eu estou dizendo para vocês aqui, ó,
Se eu pegar esse termo aqui, né, que é a área vezes uma velocidade radial que atravessa ela, é o que a gente chama de vazão, né? Velocidade vezes a área, né? É a velocidade perpendicular à área que a gente está levando em conta. Então eu tenho a vazão aqui inicial, que é a mesma, né? Se a gente está considerando um contínuo aqui, a mesma quantidade de água ou de fluido, qualquer que seja, que entrou em um, vai sair em dois. Por isso que o Q aqui não tem nem índice, é o mesmo, né? Então a vazão que entra é a mesma que sai. Então, a gente consegue reduzir, né, trazer essa equação da quantidade de movimento angular que eu já estou igualando ao torque aqui, ó. Eu vou conseguir dizer que ela é nada mais, né? Estou pegando os termos que são comuns. Aqui tudo eu chamei de Q, né, de vazão, e aqui também. E aí eu coloquei em evidência o que sobrou, né? O que sobrou? Sobrou o raio 2 vezes a velocidade tangencial em 2, menos o raio 1 vezes a velocidade tangencial em 1. Né? O resto aqui é vazão, né? E a massa específica também multiplica os dois termos, por isso que está em evidência. Então, a nossa equação de torque, né, para uma máquina aí de escoamento radial, né, uma bomba de escoamento radial, é essa carona aqui que a gente está vendo aqui. A gente pode trabalhar em cima ainda um pouco dessa equação, mas uma primeira equação para cálculo de torque é dessa forma, né? Então, o torque vai ser a massa específica vezes a vazão, que nada mais é que vazão máxima, né? Só para relembrar, vezes o raio 2 vezes a velocidade tangencial em 2 menos o raio 1 vezes a velocidade tangencial em 1. Muito bem. Nós podemos expressar essa equação aí também, né, do torque, através da velocidade radial, que muitas vezes nos pode ser interessante trabalhar dessa forma, né? Então, aqui a gente tem que observar o seguinte, né? Vou relacionar, a minha ideia é relacionar, sumir com velocidade tangencial e trabalhar apenas com velocidade radial. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, na entrada, né? Eu tenho lá, ó, o ângulo alfa. Esse ângulo alfa está entre a velocidade aqui, ó, velocidade resultante, né? E o cateto aqui adjacente, no caso, a velocidade tangencial, tá certo? Esse é o nosso ângulo, muito bem. Então, quando a gente olha isso daqui, ó, dá para ver que a velocidade, a cotangente é adjacente sobre o oposto, né? Então, eu vou ter a velocidade tangencial sobre a velocidade radial, né? Que é o que está aqui, ó, a cotangente desse ângulo aqui. Então, se eu quiser isolar a velocidade tangencial para poder substituir na equação anterior, eu vejo que a velocidade radial vezes a cotangente do ângulo, né, vai me dar essa velocidade tangencial. Tanto vale aqui para a entrada, né, para a borda de ataque, quanto para a borda de fuga, né? O conceito é o mesmo, né? Eu tenho aqui uma velocidade tangencial, tenho uma velocidade radial também. Então, a gente pode trabalhar basicamente da mesma forma. Então, no final das contas, como é que fica a nossa equação? É a mesma equação de anterior, só que em vez de trabalhar com velocidade tangenciais, aqui e aqui, eu estou trabalhando com velocidade radial, só que utilizando a cotangente do ângulo, no caso, alfa 2 aqui para saída e alfa 1 para entrar. Bom, vamos lá então, continuando mais um pouco. Trabalhando agora com a potência da turbomáquina, né? A gente viu como definir o torque, seja em termos de velocidade tangencial, seja em termos de velocidade radial. A potência desenvolvida por uma bomba basicamente é definida como sendo o produto do torque e a velocidade angular do nosso rotor, né? E algumas informações interessantes aqui, né? A gente vai ver que nós podemos medir potência de algumas formas, né? No sistema FPS, por exemplo, né? Que é o sistema inglês. A gente pode trabalhar com o Brake Horsepower, né? Que nada mais é que o BHP. A gente vai ver em alguns catálogos de fabricante ou mesmo nas literaturas, às vezes, né? Essa unidade BHP. Então é interessante a gente saber aí que é uma unidade similar ao watt, né? Que é potência. Mas aqui é uma potência, entre aspas, relacionada com o HP também, só que eu estou falando de uma potência típica aqui de bombas, né? A gente vai ver então, por exemplo, que o 1 bhp, né, um brake horsepower, é equivalente a 550 pés vezes libra por segundo, né? Que seria uma unidade aí
similar ao que chega no nosso watt, né? Que é Newton vezes metro por segundo. No sistema internacional, a gente tem aí a potência sendo medida em watt, né? E o watt é 1 newton vezes metro por segundo, tá certo? Tranquilinho até aqui, pessoal, né? Bom, continuando, a gente vê aí, por exemplo, então, que a potência que vai ser entregue ao fluido, ela vai ser expressa, ela pode ser expressa em termos da velocidade periférica. Bom, então, pessoal, pensando agora em termos de velocidade periférica, tanto na borda de ataque quanto na borda de fuga, a gente viu aí que a potência vai ser dada pelo torque vezes a velocidade angular, né? E aí a gente tinha aqui, do slide anterior, a gente tinha o quê? Uma velocidade, um raio que multiplicava aqui essa velocidade radial. Mas a gente sabe, por exemplo, que a velocidade periférica nada mais é do que o ômega, que é aqui, ó, estaria multiplicando toda a equação do torque, né? Vezes um raio. Então, no caso aqui, como era raio 2, né? Raio 2 vezes ômega é velocidade periférica 2, que apareceu aqui. Mantém todo o resto, velocidade radial vezes a cotangente de alfa 2. Aqui também eu teria um raio 1 multiplicando a velocidade radial 1 vezes a cotangente de alfa. Mas a gente sabe, que estou mostrando aqui para vocês, ó, que o ômega vezes o raio 1 é a velocidade periférica 1, por isso que ela aparece aqui. Ó. Muito bem. Então, ó, bombas de escoamento radial geralmente são projetadas de que forma, né? Em geral, a gente projeta que esse ângulo beta aqui, ó, que ângulo é esse? Ó? Esse ângulo aqui da pá, ó, tá vendo? O beta 1 aqui no caso, ele é projetado para que o escoamento inicial, o escoamento na borda de ataque aqui, ó, resultante dessa velocidade 1 aqui, ele seja na direção radial. Então, ele vai gerar um vetor aqui, ó, de tal forma que esse ângulo alfa aqui, que vai ser resultante, né, essa velocidade resultante da interação do fluido com a pá, ele seja em 90 graus com a velocidade da pá e a velocidade relativa que esse fluido tinha, né? Essa resultante, normalmente é projetado esse ângulo de tal forma que essa resultante seja na direção radial. Então, assim, se nós temos uma resultante na direção radial, né, tem um ângulo de 90, implica dizer que nós não temos um vetorzinho aqui de velocidade tangencial, né, como a gente tinha nos desenhos anteriores aí, para projetar uma resultante aqui mais inclinada. Se está 90 graus aqui, ó, a velocidade tangencial vai ser zero, né? E aí é simples, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, que o alfa 1 sendo 90 graus, né? Esse ângulo seja 90 graus, dá aquela equação de potência antes aí que a gente tinha, a cotangente de 90 graus é zero. O que significa isso? Por que então as bombas são projetadas de tal forma que esse beta forneça aí um escoamento com velocidade inicial na direção radial? Isso é interessante porque se aqui a cotangente desse ângulo aqui, se aqui for 90, isso aqui dá zero, né? E que nós temos no final das contas? Toda essa componente aqui zero, né? E aí nós vamos ter uma potência máxima, né? Por quê? Porque eu estou zerando essa componente aqui quando eu faço o meu projeto de tal forma que a minha velocidade no começo aponte radialmente. Nós podemos escrever essa equação aqui também em termos da velocidade tangencial, né? E olhando por trigonometria aqui bem simples, né? A gente viu nos slides anteriores que a velocidade radial 2 vezes a cotangente de alfa 2 nada mais é do que a velocidade tangencial 2. Lá atrás a gente escolheu trabalhar com velocidade radial. Mas a gente pode voltar também, né? Isso quando nós fizemos o torque. Nós podemos escrever aqui também em termos de velocidade tangencial. E aqui não muda nada, né? Se a velocidade tangencial, se aqui a gente só tem componente na radial, né? A velocidade 1 aqui do fluido depois da interação com a pá na borda de ataque na direção radial, não tem um vetor aqui tangencial de 1, né? Isso aqui é zero, também sumiria. Nós teríamos a mesma condição, né? Desde que o nosso ângulo beta 1 aqui, ó, fosse projetado de tal forma que proporcione esse vetor velocidade da interação do fluido na borda de ataque apontando radialmente.
Muito bem, vamos falar um pouquinho de desempenho de bombas, né? Desempenho ideal para as bombas. Notem que eu coloquei aqui um desenho até de uma bomba axial, né? Porque esse conceito que a gente vai falar um pouquinho aqui de desempenho serve tanto para axial quanto para radial, tá? Não está aqui simplesmente como um exemplo, né? Mas o desempenho de qualquer bomba vai depender do quê? Do balanço de energia, né? Do fluido que passa, né? Que escoa por esse rotor aí. Então, como exemplo, a gente está tomando aí uma bomba de escoamento axial, né? Supondo-se um regime permanente, fluido incompressível, perdas por cisalhamento desprezíveis. A mesma coisa de sempre aí que a gente tem trabalhado. Então, para essa condição, nós teríamos como equação da energia, lembrando lá de mecânica dos fluidos, estão lembrados? Lá, ó, trouxe até aqui como memória, para refrescar a memória de vocês, na aula 5 lá de mecânica dos fluidos, a gente aprende a respeito da equação da energia na presença de uma máquina. Agora a gente está trabalhando dentro da máquina. O nosso volume de controle lá era feito no escoamento, na tubulação, né? Então a gente observava o escoamento no ponto 1, no ponto 2, se tinha máquina no meio do caminho ou não, se tinha perda sendo desprezível ou não, se tinha uma perda de carga, né? Estão lembrados disso? Agora eu estou trazendo aquele conceito lá de mecânica dos fluidos para a gente trabalhar aqui, só que o nosso volume de controle é só o rotor, né? Nós não estamos trabalhando pensando no escoamento como um todo, mas no rotor ali, na bomba em si. Então, no nosso caso, o que é o H1, né? Na superfície de controle 1, na superfície de controle 2, né? A gente tem as cargas antes e depois do rotor, vamos ter uma carga da bomba e uma perda de, no caso aqui não tem turbina, né, mas é uma equação geral aqui, considerando todas as coisas possíveis, né, e uma perda de carga. Como nós estamos trabalhando aí, fazendo essas considerações, né, se eu fosse abrir aqui, né, em termos da equação de Bernoulli, na verdade aqui é a equação de energia, né, a equação de Bernoulli é uma simplificação da equação de energia, né, onde a gente leva uma série de coisas em consideração, né, e ela fica mais simples. Mas abrindo aqui as energias que representam essas cargas, né? Então aqui a gente tem uma carga piezométrica, uma carga aqui de energia cinética, energia potencial, estão lembrados disso, né? Na verdade aqui potencial, cinética e aqui piezométrica, né? Eu me confundi na hora de falar, mas tudo bem. É a mesma coisa no ponto de entrada, no ponto de saída, né? E no nosso caso aqui não vai ter uma turbina, nós estamos analisando uma bomba, né? O rotor de uma bomba, e também não vai ter perda de carga, porque a gente está considerando o cisalhamento, as perdas por cisalhamento desprezíveis, né? Então, ó, se eu tivesse que fazer o cálculo da bomba, né? Da carga da bomba, em termos da equação de energia que a gente aprendeu lá em mecânica dos fluidos, eu teria algo nesse sentido, né? Eu estaria com a carga total na saída menos a carga total na entrada, né? E isso, obviamente, seria, né? Eu posso escrever dessas duas formas, mas basicamente a mesma equação. Seria uma carga da bomba, né? Uma carga ideal, né? Porque eu estou desprezando aqui as perdas, tá certo? Muito bem. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, se aplicaria tanto para uma bomba axial, como é o exemplo que eu peguei aqui, e assim como para uma bomba radial. Não muda, né? O conceito é basicamente o mesmo. Então, a gente viu, né, que a potência, a gente viu aí para trás já trabalhando em potência da turbomáquina, mas agora a gente vai relembrar algumas coisinhas que a gente viu lá em mecânica dos fluidos, né? Potência basicamente é que o trabalho que é realizado por tempo, né? Então, como trabalha uma energia mecânica, a gente fez exatamente essa consideração aqui lá na nossa aula de mecânica dos fluidos, né? Como trabalha uma energia mecânica, nós vamos generalizar aí, definindo a potência como qualquer energia mecânica por tempo. Então a gente fez algo da seguinte forma, lá a gente usava como notação de potência até a letra N ao invés de esse W com ponto, né? Mas eu preferi utilizar o W com ponto agora, né? A exemplo do que nós estávamos fazendo em máquinas térmicas no semestre passado. Então nós vamos ter a potência como sendo uma energia ao longo do tempo, né? E esse conceito bem simples, né, é interessante que a gente vê na equação de Bernoulli, ou a equação da energia, né, quando está ampliado, levando outras, tirando algumas simplificações que o Bernoulli fez, né, a gente tem uma energia potencial, uma energia cinética e uma energia de pressão, ou piezométrica, por unidade de tempo. Essa ideia de energia por unidade de tempo é o que a gente chamava de carga, né? Não sei se vocês estão lembrados
né? Mas então, olha lá, a energia mecânica em relação a um peso, né? É a carga, melhor dizendo. E aí, né, retomando aqui o que eu acabei de falar, a energia por peso é o que a gente chamou de carga, né? Mas se eu tiver uma vazão aí em termos de peso, ó, que é peso por tempo, né? A gente viu vazão volumétrica, que é volume por tempo, vimos vazão mássica, que é massa por tempo, mas também podemos medir a vazão em termos de peso, né? Que seria a vazão em peso, peso por tempo. Então, se eu fizer um produto entre a carga, aquilo que eu chamo de carga, pela vazão em peso, eu também consigo calcular a potência, né? Seria algo importante aqui para nós, né? Então, olha lá, a gente poderia definir a potência dessa forma aqui, ó, como sendo a carga vezes a vazão em peso, né? E aí a vazão em peso é simples da gente obter também, né? Como é que a gente faria? A gente pegaria aqui, ó, até pelas análises aqui dimensionais, né? Eu pegaria uma vazão massa, uma vazão volumétrica e multiplicaria pelo peso específico. Bom, então, ó, como é que a gente calcularia a potência de um fluido, né? A gente viu isso em mecânica dos fluidos também, a potência como sendo peso específico vezes a vazão vezes a carga, né? Então, nós temos um potencial, né, de potência no fluido, lá no escoamento. Não sei se vocês estão lembrados disso também. Mas, quando a gente está trabalhando, quando a gente tem a presença da máquina, no caso aqui da bomba, né, em um escoamento, a potência ideal que essa bomba aí vai desenvolver, né, vai ser a carga da bomba vezes o escoamento, né, a vazão do escoamento, vezes o peso específico, né? Então, é importante a gente saber calcular essa carga aqui da bomba, e nós vamos ver como fazer isso, né, de uma forma melhor aí. Por quê? Porque isso aí se refere à altura adicional, né, que o líquido pode ser elevado com a operação da bomba, né? Então, isso aqui vai aparecer para a gente na forma de uma unidade aí de comprimento, né? Mas a gente sabe, a gente tem que ter em mente que isso, na verdade, não se trata de um comprimento apenas, né? Ele pode ser notado dessa forma. A gente até interpreta, né, que a bomba, se a bomba tem uma carga lá de 3 metros, de 5 metros, de 10 metros, é até a altura que eu consigo elevar utilizando essa bomba, elevar o meu fluido. É uma coisa interessante, até pensando lá em poços artesianos, por exemplo, né? Como é que eu vou selecionar uma bomba lá? Eu tenho que saber qual a carga que essa bomba é capaz de produzir para poder trazer, bombear a água, né? E a gente conseguir fazer com que chegue até a saída, a altura que desejamos, né? Mas é importante a gente conhecer isso daqui, é, tendo em mente de que a carga ela é muito mais do que simplesmente um comprimento. A carga ela é uma energia por peso, né? Como a gente viu aí para trás, né? Então, nós estamos falando de energia, e não simplesmente de um comprimento. Então, se a gente relacionar equações aí, ó, de potência para uma bomba axial, né? A gente consegue lá, a gente viu, por exemplo, a potência da turbomáquina na aula passada. Para uma bomba axial, a gente viu que ela seria dada da seguinte forma, né? Seria a massa específica vezes a vazão, vezes uma velocidade U aí, que é uma velocidade periférica, no caso lá do nosso eixo, né? Vezes a velocidade tangencial em 2 menos a velocidade tangencial em 1. E aí a gente analisou agora há pouco, né, o escoamento pensando na presença de uma bomba. A gente viu que nós podemos calcular o trabalho da bomba, né, também dessa forma aqui, peso específico vezes a vazão vezes uma carga dessa própria bomba. Então, quando a gente relaciona essas duas, o que a gente está fazendo, essas duas equações? Eu estou pegando essa igualdade de trabalho aqui, de bomba, né, e igualando com essa segunda parte. Então, tá vendo aqui, ó, peso específico vezes vazão vezes a carga da bomba vai ser igual a massa específica vezes a vazão vezes a velocidade periférica vezes a velocidade tangenciais, aí, a diferença entre elas, né, no ponto 2 ponto 1. Bom, então, relacionando essas equações, né, o que a gente vai ver aqui no final das contas? Né? Vou passar o peso específico e a vazão dividindo, né, para o lado de lá. E aí vale lembrar que o peso específico nada mais é do que massa específica vezes a gravidade, né? Então, eu tenho massa específica aqui, ó, com essa massa específica, vai cancelar. Eu vou ter aqui também
a vazão, com essa vazão aqui embaixo vai cancelar. Então me sobra lá, no final das contas, essa equação, né, que é para uma bomba de escoamento axial. Certo? Aqui no caso vale só para axial, por quê? Porque essa equação que nós partimos aqui de potência era para bomba axial. Então, nós temos que a carga da bomba pode ser encontrada pela velocidade periférica vezes a diferença das velocidades tangenciais dividido pela gravidade. Pensando na radial, que é o nosso assunto principal de hoje, né, na aula de hoje, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós acabamos de encontrar aí para trás, aí, né, de alguns passos para trás, que a equação da turbomáquina aí, para bomba radial é massa específica vezes vazão, vezes a velocidade periférica vezes a velocidade tangencial, né? A diferença entre entrada e saída aí, né? Certo? E aí a gente tem, analisando o escoamento, né? Com a presença de uma bomba, a gente chegou nessa equação que é genérica, né? Para qualquer bomba aí, o trabalho de uma bomba é o peso específico vezes a vazão vezes a carga dessa bomba. E aí eu vou isolar a carga da bomba do mesmo jeitão que a gente fez antes. O que muda é que aqui essa parcial aqui é diferente da anterior. Então, novamente, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos massa específica aqui e aqui, temos vazão aqui e aqui, eu cancelo os dois, né? E me fica aí no final das contas a velocidade periférica, só que lá no ponto 2 vezes a velocidade tangencial lá no ponto 2, né? Aqui no caso a velocidade da pá, né? Vale lembrar isso, né? A velocidade do rotor em si, né? Velocidade periférica do rotor, que vai depender do raio, né? São diferentes no raio 1 e no raio 2, né? E a gente tem aqui a velocidade tangencial, né? Essa velocidade tangencial já é do fluido após a interação dele com com o nosso rotor, né? Então ela é uma componente daquela velocidade 2 resultante de uma interação, né? Mesma coisa vale aqui para a velocidade 1, né? Tangencial 1, tá certo? Muito bem. Então, lá, novamente relembrando, né, as bombas de escoamento radial, né, normalmente são projetadas de que forma, né? Elas são projetadas normalmente que a velocidade tangencial 1 seja nula, né? Na verdade, que a velocidade em 1 ali, após a interação aqui na borda de entrada, né, na borda de ataque, que a velocidade aqui seja radial, né? Sendo radial, eu tenho um ângulo alfa de 90 e, como consequência, eu não tenho componente tangencial. Isso aqui evita que a gente forme vórtices na entrada, o que gerando esses vórtices na entrada, eu perco em eficiência na minha bomba, né? Eu tenho perda de eficiência. Então, neste caso aqui, a gente pode só relembrar aqui, eu posso reescrever essa componente tangencial também do ponto 2, né? Se a gente pegar e analisar aqui, ó, um pouquinho antes, se a gente projetar a nossa bomba aqui de tal forma que a velocidade seja radial lá em 1, isso aqui é zero, né? Essa componente também some daqui, né? No caso, quando a nossa bomba for projetada de forma que o ângulo da pá, né, na borda de entrada, provoque uma velocidade radial. Então, é interessante também, às vezes, a gente expressar, em vez de velocidade tangencial, né, também em função de velocidade radial, né? Quando a gente analisa aqui, ó, no ponto 2, né, pensando lá no ponto 2, vai ser interessante isso. Se eu ver aqui a cotangente do ângulo beta 2, né? Então aqui é interessante a gente ver que esse ângulo beta está aqui e está aqui também, né? Ó, ele não está desenhado aqui, mas é o mesmo ângulo, né? Aqui um paralelogramo desenhado, né? Então, o que que a gente vê, né? Qual que lembrando, cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, se o ângulo beta está aqui, ó, essa linha aqui representa o cateto oposto. Essa diferença de vetores aqui, ó, U2 e VT2, né, que é a velocidade tangencial 2, a diferença desses dois vetores é que me dá o cateto aqui, ó, adjacente. Então, não por acaso está lá U2 menos VT2, né? A diferença desses dois vetores me dá
o cateto adjacente, dividido pelo cateto oposto, que no caso seria essa linha, que é a mesma que aqui, né? A gente pode transpor esse vetor para cá, ó, que é o vetor VR2, tá certo? Muito bem, então eu teria, fazendo uma equação, uma transposição simples aqui da nossa equação, a velocidade tangencial em 2 vai ser U2 menos VR2 cotangente de beta 2. Trazendo isso aqui para a nossa equaçãozinha de carga, né, da bomba, o que a gente tem no final das contas, né? Eu estou pegando lá onde tinha a velocidade tangencial 2, que está aqui, ó, que a gente acabou de ver, e colocando ela aqui, ó, o que a gente calculou ela aqui em termos de trigonometria, eu trouxe ela para cá. Né? E agora eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou fazer a distributiva aqui, vou desenvolver ela. Então, se a gente desenvolver ela, eu vou desenvolver de tal forma a fazer aparecer o quê? Nessa carga que apareça a vazão, né? Que aqui a gente não tenha a vazão aparecendo ainda, né? Nós não temos a vazão aqui, mas a minha intenção é relacionar a carga de uma bomba com a vazão que ela promove, né? Então é interessante isso em muitos cálculos. Então nós vamos ter aqui no final das contas, né? Fazendo aquela distributiva, eu vou ter a velocidade periférica no ponto 2 ao quadrado, menos velocidade periférica que multiplica a velocidade radial em 2 vezes cotangente de beta 2 menos a velocidade periférica em 1 vezes a velocidade tangencial em 1. Tudo isso dividido pela gravidade. Né? E aí a gente vai trazer a equação da vazão para dentro dessa nossa equação de carga. Para isso a gente precisa lembrar que a vazão é o que? A velocidade radial vezes a área. E aí eu vou isolar a velocidade radial, que é um termo que está aqui, ó. No nosso caso, a vazão que entra e que sai é a mesma, por isso que ela não tem índice aqui, ó. Mas eu posso calcular ela ou no ponto 1 ou no ponto 2. Então, como o interesse aqui é no ponto 2, eu vou isolar essa velocidade radial 2 e a área que eu vou estar trabalhando é a área 2. A área 2 seria 2πr, né? Só que o raio é lá no ponto 2, vezes aqui eu estou chamando de B2, né? De largura da nossa pá como sendo 2, por quê? Porque ela pode ser diferente, a gente pode, dependendo do exercício, adotar como sendo um valor fixo, como no começo dessa aula eu falei, né? Mas também pode ter valores diferentes aí, né? Valor médio, ou de repente trabalhar até com o valor daquele ponto. Por isso que eu estou notando aqui como um índice 2 aí também. Bom, nós vamos ver aí, trabalhar que normalmente, né, esse alfa 1, né, vai ser 90 e a velocidade tangencial aqui em 1 normalmente vai ser 0, tá? Então é importante a gente observar o que foi feito aqui. Eu tenho U2 elevado ao quadrado, né, a velocidade do nosso rotor, a velocidade periférica no ponto 2 ao quadrado, dividido por G. Menos, né, eu seccionei aqui, por quê? Porque vai entrar aqui a nossa vazão, ó, no lugar disso aqui, né? Eu vou substituir isso aqui, ó. Vamos anotar aqui para ficar mais claro, né? Eu estou pegando isso aqui, né? E que está aqui, ó, e trocando por tudo isso aqui, tá certo? Então, para não haver confusão, né? A gente dividiu aqui o G aqui para lá, né? Para lá e para cá, como se fossem duas equações, mas isso é simples, né? A mesma coisa. Mas aqui nesse termo aqui, ó, que está multiplicando, esse termo aqui todo vai ser zero, né? Porque a velocidade tangencial ali é zero, então a gente tirou fora. E aqui eu trouxe a vazão aqui e trouxe para baixo a área, né? Que está aqui, ó. Tá certo? Então, no final das contas, essa equação aqui é uma equação que nos vai ser bastante interessante para a carga de uma bomba radial, relacionando a carga com a vazão dessa bomba, né? Tá certo? Isso aqui é válido para uma bomba de escoamento radial, né? Assim como a gente viu aí para trás, a carga de uma bomba de escoamento radial. Mas quando a gente tiver, né, e normalmente isso acontece, os projetos são feitos dessa forma, quando a gente tiver uma bomba
cujo alfa 1, né, aqui embaixo, aqui seria, aqui na borda, aqui, ó, eu vou ter o meu vetor velocidade V1 de tal forma que ele seja radial, ou seja, o ângulo é, entre ele, entre o V1 e a velocidade periférica aí da nossa pá em um na entrada aqui, deu um ângulo aqui, ó, assim, a gente teria um V1 dessa forma aqui, de tal modo que isso aqui fosse um ângulo quadrado, né? Um ângulo de 90 graus, certo? Muito bem. Uma outra coisa importante, né, interessante da gente pensar é com relação à eficiência e à perda de carga, né? Então, a carga real que uma bomba vai fornecer, ela sempre é menor, né, do que o valor que a gente consegue calcular, né, através dessas equações que a gente definiu antes. Por quê? Por causa daquelas considerações que a gente fez antes lá, né? Então, entre as considerações que nós fizemos está a perda de carga, né? Essas perdas de carga nós desprezamos dentro da bomba quando a gente fez o nosso cálculo, né? No caso de uma bomba, né, da onde que vem essas perdas de carga, né? É similar ao que acontece no escoamento que a gente viu lá em mecânica dos fluidos. Lá a gente viu que nós temos perda de carga distribuída e localizada, né? E que em sua maioria é devido ao quê? Ao atrito, né? Então, o atrito desenvolvido nos rolamentos do eixo é um motivo, o cisalhamento do fluido, né? Dentro da carcaça da bomba e do rotor, perdas adicionais do escoamento do fluido que ocorrem devido a uma circulação ineficaz, né? Então, a gente tanto entrando quanto saindo do rotor, a gente pode ter uma circulação ineficaz, basicamente formação de algum vórtice, né? Então, o que seria essa formação de um vórtice? O fluido girar ali dentro, né? Ele não simplesmente translacionar, ele girar, né? A ocasionar por algum momento um movimento rotacional dessas partículas de fluido aí que não sai do lugar, né? Que ficam girando dentro do nosso rotor. Isso também causaria, né, uma perda de eficiência, tá certo? Então, olha lá, ó. Em geral, a nossa, de modo bem simplista, né, nós temos uma tubulação, um escoamento aqui, né? E eu vou ter lá então uma bomba, né, que é acionada por um motor, né? E essa bomba vai o que? Vai adicionar energia no nosso escoamento de tal forma, né, a promover uma vazão aqui maior, né? Promover um aumento da energia aqui. Então nós temos uma potência que está no eixo dessa nossa bomba, uma potência teórica aí, né? Que vai ter, inclusive nas transmissões entre motor e bomba, né? Já vai ter uma perda que é intrínseco, né? Do próprio processo de transmissão de energia, aí, tá certo? Então a gente vai ter perdas dentro dessa bomba, como eu disse no anterior, e a gente teria um cálculo aí da potência ideal dessa bomba, né? Que seria lá relacionado com a nossa com o que a gente teria vindo aqui do motor, mas a potência real que vai ser colocada sobre o fluido é menor, sempre menor que essa potência calculada, né, que a gente teria feito. Tá certo? Então a gente pode inclusive, né, calcular a perda de carga na bomba através das cargas da bomba teórica e real, né? Seria uma forma de encontrar essas perdas de carga localizadas na bomba, né? E aí o mais importante para nós é a questão da eficiência hidráulica, que é bem simples também, né? Ou a eficiência da bomba. Basicamente é uma razão, né, envolvendo a carga que realmente a bomba produz em relação àquela que teoricamente nós calculamos, né? Então essa razão entre o que é real do ideal, né, a gente vê qual que é o rendimento dessa bomba, né, em relação ao seu ideal. Então a gente consegue ver em relação ao ideal, né, quantos por cento de fato nessa bomba está produzindo aí, né, ou quanto ela tem de eficiência em relação aos cálculos que a gente fez, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá, nós vamos fazer um exemplo, né, de tudo isso que eu expliquei ao longo da aula, a gente tentar ver a aplicação, né, na prática aí do cálculo envolvendo uma bomba de escoamento radial. Então vamos ao nosso primeiro exemplo aí.
Então, o rotor da bomba de escoamento radial, da figura aqui embaixo, ó, tem um raio de entrada de 50 milímetros. Então, notem aqui, ó, um raio de entrada aqui de 50 milímetros, né? Ou a gente também pode ver aqui, ó, esse raio inicial na borda de ataque aqui da nossa pá do rotor, né? 50 milímetros. E o raio de saída, né, de 150 milímetros aqui na borda de fuga, né? Ou aqui a gente também pode ver aqui, ó. Então, aqui nós temos as pás, né? A borda de entrada. Note que aqui eu estou trabalhando com raio médio da entrada, né? Por causa da angulação que existe aqui, ó. Então eu estou trabalhando com raio médio. E já aqui, né? Tá vendo que é reto, né? Então aqui de fato é 150, já é o ângulo, já é o nosso raio da saída de fato, tá bom? Então veja que existe uma consideração aqui de valor médio para entrar, certo? Nós temos uma largura média de 30 milímetros. Largura média aqui é interessante a gente ver, tá vendo? Como ela tem uma certa curvatura aqui, eles estão adotando uma largura dessa pá média aqui, ó, de 30 milímetros, é o que a gente vai usar, certo? E aí a gente tem que os ângulos beta 1 e beta 2, vale lembrar, o que é ângulo beta, né? Ângulo beta tem a ver com o ângulo da pá, né? Então aqui em 1, né, por exemplo, na entrada, pensando aqui a nossa ilustração mostra que o nosso giro aqui é anti-horário, né? Essa bomba estaria rotacionando nesse sentido. E aí, na interação que haveria do fluido em relação à pá aqui, ó, esse ângulo beta 1 é relacionado com o ângulo inicial da pá na entrada, na borda de ataque, certo? E beta 2, né, não está desenhado aqui, mas está desenhado aqui, ó, tem a ver com o ângulo da borda de saída. Então fez uma tangente lá, ó, e consegue ver o ângulo beta 2, que no caso é 10 graus. E aí eles querem que a gente determine o quê? A vazão através dessa bomba e a carga ideal da bomba quando o rotor está numa rotação de 400 revoluções por minuto. Um detalhe importante: o escoamento para o rotor é na direção radial. O que significa isso? Significa dizer que, a princípio, esse ângulo beta aqui está sendo projetado de tal forma que essa velocidade, que é a velocidade 1 aqui na entrada, ela é resultante, né, dessa primeira interação da pá com o fluido, ele aponte para a radial. É isso que está querendo dizer essa última frase aí, certo? Muito bem, vamos começar a resolver então. Então, vale lembrar, né, a gente já fez isso durante o desenvolvimento da aula, mas aqui no exemplo é bom relembrar. Nós vamos considerar o regime como sendo permanente, o fluido como sendo incompressível. Vamos trabalhar com velocidade média, principalmente por causa daquela consideração do raio médio lá, raio médio 1, né? E para o cálculo da vazão, o que a gente precisa determinar primeiro? A velocidade do fluido, né? Para poder saber o cálculo da vazão. A gente sabe que vazão é velocidade vezes área. E essa velocidade do fluido enquanto se move para as pás. Para saber a velocidade do fluido, eu preciso determinar a velocidade do quê? Das pás, né? Porque essa velocidade do fluido é resultante de uma interação com as pás. Então, nós vamos primeiramente calcular a velocidade das pás aí, ó, tanto na borda de entrada quanto de saída, ou seja, na borda de ataque aqui, quanto na borda de fuga, né? Como é que a gente calcula isso? Isso é bem simples, né? A velocidade periférica no ponto 1 vai ser a velocidade angular vezes o raio. Nós vamos fazer uma conversão bem simples da velocidade angular, né? Como está em termos de revoluções por minuto, ou seja, de rotação por minuto aí, né? Nós vamos trazer em revoluções para segundo, né? Então aqui minuto vai 1 minuto e 60 segundos, a regrinha da cadeia bem simples aí, né? E a gente sabe que uma revolução, né, uma volta, né, tem o quê? Tem 2 π radianos, né? É o perímetro de uma circunferência. Então, aí, uma vez que a gente fez essa conversão aqui da nossa velocidade angular, né, que ficaria aqui em radianos por segundo, né, a resultante dessa conversão, aí eu multiplico pelo raio já em metros, né, para ficar com uma unidade final como metro por segundo. E como lá o nosso raio inicial lá era 50 milímetros, né, 0,05 metros. Então a gente chega na velocidade aqui, ó,
velocidade periférica bem próximo ao eixo, ou seja, na borda de ataque, é 2,094 metros por segundo. É o mesmo cálculo, exatamente a mesma conversão de unidades aqui, até coloquei em cores aqui para que vocês vissem, né, o que vai cancelar com o que aqui, né, e fazendo a continha a gente chega que a velocidade lá na borda de saída, né, já aqui, né, vai ser uma velocidade de 6,283 metros por segundo, beleza? Muito bem. Agora, né, como o enunciado diz para a gente lá que o escoamento para o rotor é na direção radial, ele estava querendo dizer para nós que a velocidade V1 está na direção radial, como a gente pode ver aqui na figura. Note que eu estou aqui na borda de ataque, né, de entrada, e eu tenho uma velocidade apontando literalmente para o raio aqui, tá certo? Então significa dizer que o ângulo aqui, ó, entre a velocidade da pá e a velocidade resultante do fluido depois da interação com a pá, aqui seria 90 graus, esse ângulo aqui, tá certo? Muito bem, então a gente pode obter essa velocidade radial aqui, ó, por trigonometria, bem simples, né? Então, vale lembrar, o que é a tangente de um ângulo, né? Tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o adjacente. Que ângulo nós conhecemos aqui? Nós sabemos do 90 graus aqui, mas também sabemos do 20 graus aqui, que é o ângulo da pá, né? Que foi dado, né? Aqui transpondo aqui para um paralelogramo, esse ângulo beta 1 aqui é o mesmo que está aqui. Qual que é o cateto oposto desse ângulo? A própria velocidade 1 aqui, que é uma velocidade radial, certo? E qual é o cateto adjacente do ângulo? É a própria velocidade U aqui, ó, U1, que é a velocidade periférica 1. Lembrando que a rotação aqui é no sentido anti-horário. Então, fazendo uma manipulação bem simples, matemática aqui, eu quero descobrir a velocidade V1, que é o que eu não sei. O 1 eu acabei de calcular na tela anterior. O ângulo beta 1 eu conheço, né? Então, vou fazer o cálculo da tangente desse ângulo, que no caso é 20 graus. Fazendo a tangente de beta e multiplicando por essa velocidade, eu chego na velocidade V1 aqui, ó, que é a velocidade do fluido logo após a primeira interação aqui com a nossa pá, logo na borda de ataque. Então, se eu tenho uma velocidade aqui, ó, eu sei que a velocidade de entrada, a vazão de entrada é a mesma de saída, pela equação da continuidade a gente sabe disso. Então, como eu descobri a velocidade V1, o cálculo da área A1 é bem simples, né? Então, a vazão vai ser velocidade vezes área 1. Então, nós abrindo aqui a área 2πr, no caso R1, vezes a borda, a largura, né, da nossa pá em 1, e trazendo os valores, são todos conhecidos, né? No caso lá foi pedido para adotar, né, como essa largura como sendo de 30 milímetros. Trazendo esses valores para o nosso cálculo, a gente chega numa vazão aqui, que era a primeira coisa que era para ser calculada, de 0,00718 metros cúbicos por segundo, certo? Bom, então, como no caso desse exemplo aí, a gente viu que o alfa é 90 aqui, né? Depois que a interação ocorre, então a velocidade aqui está na radial, né? Então nós não temos uma componente tangencial aqui, né? Se essa velocidade estivesse um pouco inclinada aqui, nós teríamos uma componente radial e uma tangencial, mas nesse caso ela é toda radial, então não existe componente tangencial. Então se enquadra, né, naquele caso que a gente viu aí onde alfa é igual a 90 e que a componente, a parte de velocidade tangencial 1 aqui, ela some, né? Que seria uma parte a mais que haveria aqui nessa equação. Bom, interessante a gente observar que nessa equação, né, as coisas, as incógnitas aqui, elas são conhecidas. Velocidade periférica aqui do rotor nós temos, né, no ponto 2. G, a gravidade é uma constante conhecida, a velocidade periférica novamente, a vazão acabamos de calcular. E aqui o ângulo 2 é conhecido. O ângulo 2, que é o ângulo de saída lá da nossa pá, ó, é de 10 graus, né? É conhecido. Aí aqui as informações relacionadas à área, aqui embaixo, 2πr2 nós conhecemos, né? O raio 2. A largura 2 aqui foi, no caso do enunciado, dizia para a gente adotar uma largura média de 30 milímetros, que é o que está aqui. E a gravidade também, novamente conhecida, né? É uma constante conhecida.
E aí, trazendo todas essas informações para nós, coloquei todas elas aqui, né, para nós fazermos o cálculo, mas trouxe também as unidades para a gente ver, né? Então, aqui é interessante a gente ver nessa primeira parte aqui, ó, que nós teríamos, no caso aqui, a velocidade é metro por segundo, né, velocidade periférica, mas ela está ao quadrado, então fica metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E a aceleração da gravidade é metros por segundo ao quadrado. Quando a gente faz a divisão dessas duas unidades, a gente chega no final das contas aí numa velocidade, né, numa unidade final, melhor dizendo, de metro, que é correspondente com a unidade que a gente tem para carga, né? Então, aqui coerente. Aqui em cima, o que, que nós temos, né? Nós temos a velocidade, metro por segundo, que multiplica a vazão, que é metro cúbico por segundo, né? E embaixo nós temos aqui o raio em metros, a largura em metros e a aceleração da gravidade em metro por segundo. Então, eu vou ter metro vezes metro vezes metro, metro cúbico por segundo ao quadrado. Metro cúbico por 2 segundos aqui, ó, segundo ao quadrado. Então, essas unidades vão se cancelar e vai sobrar só metro aqui. Então, é legal a gente fazer essa análise unitária aqui também. Isso nos dá um indício de que estamos no caminho certo, né? De que estamos calculando as coisas de modo adequado. Por quê? Porque as dimensões, as unidades estão sendo coerentes, né? Eu não posso subtrair, por exemplo, eu sempre brinco com vocês, né? Dólar de real. Para eu poder fazer, ou ainda se eu tiver um tanto de dinheiro em dólar e um tanto de dinheiro em real no bolso, né? Eu não posso dizer que eu tenho lá tantos reais sem fazer uma conversão, ou tantos dólares sem fazer uma conversão. Eu tenho um e outro. Para poder subtrair um do outro, eu tenho que fazer essa conversão. Então, aqui, a mesma coisa. Nós estamos com metro aqui como unidade resultante e aqui também metro como resultado, né, do jogo de unidades. Então, aí sim é coerente fazer a subtração de um e do outro aqui, beleza? Então, fazendo essa continha aí, ó, a gente chega no final das contas que a carga que essa bomba tem aí é de 3,10 metros, né? Então, é a altura com que ela vai conseguir elevar o nosso fluido. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Essas são as referências que nós temos utilizado para construir as nossas aulas. E eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima.